Seja muito bem-vindo nesse culto ao vivo, nesse tempo que Deus preparou para o nosso coração, para que possamos nos alimentar da palavra dEle, para que possamos ser renovados, ser tocados por Ele. Este é o dia, o salmista diz, este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Amém. Esse é o dia que Deus criou para que pudéssemos viver intensamente o melhor que Ele tem para a nossa vida e para o nosso coração. Alegria novamente estarmos juntos nessa manhã. Você que está se achegando, eu queria te convidar agora, a você que está aí com a sua Bíblia, o texto vai estar sendo projetado, o texto da reflexão desta manhã, desse culto, está em Mateus, no capítulo 6, do versículo 25 ao versículo 34. Então, eu queria te convidar agora a você acompanhar a leitura da palavra, depois nós vamos orar mais uma vez, pedindo a bênção de Deus sobre a nossa vida, pedindo para que Ele ilumine os nossos olhos, dilate o entendimento da nossa mente, para que possamos compreender da palavra dEle, que é viva e eficaz. O texto diz assim, esse texto é o texto do Sermão do Monte. Jesus estava ali juntamente com os seus discípulos, Jesus estava também com aquelas multidões ao seu redor, e Ele ministra essa palavra ao coração deles, dizendo assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja em sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás de todas estas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o meu reino e a minha justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Eu queria te convidar, mais uma vez, nós orarmos. Deus, nós te louvamos e te exaltamos nessa manhã. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado, Pai, pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado pela Tua palavra que vai de encontro às nossas necessidades. Obrigado pela Tua palavra que ilumina os nossos olhos, que transforma os nossos pensamentos. Ó Deus, que o Senhor fale ao coração de cada um agora que esteja ouvindo esta palavra, a cada lar, a cada família. Alcance o coração, edifica a Tua palavra, transforma aquilo que precisa ser transformado. Que a Tua palavra nessa manhã, ela possa nos exortar, que a Tua palavra possa nos corrigir, que a Tua palavra possa edificar o nosso coração, que a Tua palavra possa, ó Deus, fazer de nós, homens e mulheres, segundo o Teu coração, Pai. Nós oramos assim, com temor e tremor, pedindo, Deus, a bênção do Senhor, nesse momento de reflexão, nesse momento de aprendizado, nesse momento de crescimento, e que tudo seja feito para o louvor da Tua glória, para o engrandecimento do Teu reino. Assim nós oramos, Pai, no nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém, amém e amém. Queridos, em momentos como esse, eu disse que nós falaríamos sobre a ansiedade. O que a Bíblia diz a respeito desta palavra chamada ansiedade.
E em momentos como esse, que todos nós estamos inseridos e que todos nós estamos vivenciando, alguns sentimentos ecoam o nosso coração, alguns sentimentos emergem na nossa mente, no nosso coração, e nós passamos por essas pressões, as pressões internas no nosso interior e juntamente com as pressões externas, aquilo que está acontecendo ao nosso redor, aquilo que está diante dos nossos olhos, e alguns sentimentos emergem. As incertezas batem na porta do nosso coração. Algumas interrogações surgem, alguns questionamentos surgem, o cenário econômico, o cenário político, o cenário social, e diante de todo esse universo, essa palavra ansiedade, ela também emerge no nosso coração. Ansiedade, ansiedade. E o que é a ansiedade? A ansiedade nada mais é do que um estado psíquico que toma o nosso coração e que faz com que esse sentimento adentre, esse desconforto, uma situação desagradável, de apreensão, de medo, que toma o nosso coração. A palavra ansiedade, no latim, ela tem a mesma origem da palavra angústia. Nós somos seres agônicos, que nos angustiamos. Jesus, no Getsêmani, a palavra do Senhor diz que ele ora ao Senhor dizendo que estava angustiado, porque esse sentimento ecoa no nosso coração. Desde Gênesis, no capítulo 3, quando os nossos primeiros pais romperam com o Senhor e eles se quiseram se tornar independentes de Deus, autônomos das suas próprias vidas, esse sentimento adentrou o nosso coração, resultado do distanciamento de Deus, o nosso desequilíbrio emocional, e nós convivemos com isso, nós convivemos com essa ansiedade e esse excesso de preocupação, esse excesso de agonia. E o que é a Bíblia? Quando nós olhamos para um texto como esse, quando nós olhamos desde Gênesis, o que a Bíblia nos ensina, o que a Bíblia responde e comunica ao nosso coração através desse sentimento que ecoa no nosso coração. Esse sentimento de impaciência, de desassossego, esse sentimento de preocupação. Nós antecipamos alguns sofrimentos, nós antecipamos algo que ainda nem aconteceu, mas nós adotamos, nós abraçamos estes problemas e estes sentimentos, no qual falamos sobre ansiedade. E eu acho lindo, queridos, porque a palavra de Deus, Jesus, ali no seu contexto, Jesus ele responde aquilo que o nosso coração necessita ouvir. Jesus, ele utiliza ali dos sentimentos, do tato, da visão, do paladar, da audição, e ele se revela ao nosso coração através dos sentimentos, através dos sentidos. E o que eu acho lindo na Bíblia é que a Bíblia, ela é atual, a Bíblia, ela é contemporânea, ela nos responde no dia de hoje, aquilo que eu e você estamos vivenciando hoje. E nós observamos então essa verdade que é a palavra de Deus. O texto que nós lemos, Jesus está, como eu disse, com os seus discípulos, e Jesus então vai ao encontro do coração daquelas multidões, dos seus discípulos, e Jesus então começa a discorrer esta palavra, e ele inicia dizendo: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a vossa vida, não andeis ansiosos. Por quê? Porque é verdade que esse sentimento também já ecoava no coração dos discípulos. Quando nós olhamos essa palavra ansiedade, desde Gênesis, no capítulo 42, quando José é vendido pelos seus irmãos, e os irmãos de José, então, eles descem até o Egito para reencontrar, para buscar ali o alimento que eles tanto necessitavam. A palavra do Senhor diz que, enquanto eles caminham até o Egito, o coração dos irmãos de José se encheram de ansiedade. Até mesmo antes da vinda de Jesus, da vinda do Messias, quando nós olhamos para os patriarcas, quando nós olhamos para a Gênesis, nós já enxergamos essa palavra ansiedade.
adentrando ao coração ali dos irmãos de José. E aí então Jesus começa a ministrar e Jesus começa a ensinar os discípulos, porque num breve período de tempo Jesus não estaria mais com eles, e Jesus então já começa a preparar o coração dos discípulos, abrindo o entendimento, abrindo a racionalidade dos seus discípulos, mostrando para eles aquilo que Jesus, a sua missão, o significado da sua missão, o sentido da sua missão. É por isso que em João, no capítulo 14, Jesus diz: não se turbe o vosso coração, na casa do meu Pai há muitas moradas. E Jesus então começa a servir os discípulos, Jesus começa a ensinar aos discípulos, Jesus começa a consolar o coração dos discípulos e Jesus começa a orar pelos discípulos. E Jesus então, diante daquela necessidade, Jesus começa a trabalhar, Jesus começa a ensinar para que os discípulos pudessem entender da sua missão, Mas é verdade que os discípulos estão ali também diante dos seus desafios, diante das suas necessidades, e quando então nós olhamos para esse texto, quando Jesus fala a respeito de ansiedade, Jesus diz aqui alguns imperativos que nos ensinam a respeito da ordem. Jesus está ordenando, Jesus está ministrando de uma forma que vem no português, o imperativo, e Jesus então diz para eles: não andeis ansiosos. No versículo 25, o versículo 31, Jesus discorre dizendo: não vos inquieteis, dizendo o que comeremos, o que beberemos, o que será dessa situação. Jesus diz isso para eles: não é a vida mais do que o corpo, não é o alimento, não é as vestes mais do que o corpo. O que é a vida? E Jesus então começa a discorrer no versículo 34, Jesus diz assim: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Mas é verdade que, como eu disse, nós trazemos para o nosso coração alguns problemas. E Jesus então nos ensina a viver o hoje, a ter um coração grato hoje, e a não se preocupar de forma excessiva no dia de amanhã. Basta o seu dia, o seu próprio mal. E Jesus então, ele usa aqui um método socrático. O método socrático é onde Jesus ele lança algumas perguntas para que os discípulos pudessem avaliar os seus corações, para que eles pudessem refletir nessa palavra. E Jesus então começa a lançar algumas perguntas. E essas perguntas também é lançada ao nosso coração nessa manhã, diante das nossas preocupações, diante da ansiedade exagerada, exacerbada. Jesus diz assim no versículo 25, se Ele deu a vida, que é uma dádiva do Senhor, Ele não nos dará graciosamente com Ele as demais coisas? O versículo 26, Jesus então usa alguns elementos da natureza. Jesus diz assim: olhai as aves dos céus, olhai os lírios do campo, as aves dos céus que não semeiam, que não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Vocês não valem muito mais do que as aves dos céus? Olhai os lírios do campo, que hoje floresce e amanhã é lançado ao fogo. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um desses lírios do campo. Tamanho a beleza. E Jesus diz: porventura vocês não valem muito mais do que os lírios do campo, do que as flores? E Jesus então começa a dialogar, e Jesus começa a lançar essas perguntas, no intuito que os discípulos pudessem refletir nessas perguntas, nesses questionamentos que Jesus vai discorrendo. E Jesus então termina também no versículo 29, ele diz: contemplai os lírios do campo. E queridos, essa é a palavra para o nosso coração nessa manhã. Depois de fazer os discípulos pensarem, Jesus então conclui dizendo, no versículo 33, buscai, pois, o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus começa a colocar em ordem, isso é uma questão de prioridade.
E talvez o momento no qual todos nós estamos inseridos e vivenciando, e talvez em momentos como esse, a ansiedade, ela ultrapassa. Jesus então começa a permitir algumas coisas, Jesus começa a mexer em algumas coisas, para que a gente possa avaliar, para que a gente possa refletir, e talvez seja o tempo de nós nos voltarmos ao Senhor. E como ele diz, respondendo, concluindo, buscai, pois, em primeiro lugar. Não tem segundo, não tem terceiro, as demais coisas nos serão acrescentados. Ou seja, Jesus vai cuidar. O que ele nos diz é para que a gente possa priorizar e olhar para ele, e olhar para a cruz, e olhar para a salvação, e olhar para a vida eterna. O que é a vida? O que é a vida? E Jesus então ressalta, e Jesus então extrai a essência, a prioridade. É por isso que ele diz: aonde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Como eu disse, Deus permite às vezes algumas bagunças, Deus às vezes mexe em algumas coisas, Deus às vezes nos vira de ponta cabeça para colocar em ordem algumas coisas. E talvez este seja o momento de Deus colocar em ordem algumas coisas no seu coração, no meu coração. Eu me lembro quando Jesus vai até a casa de Marta e Maria. A palavra do Senhor diz que Jesus chega ali junto com os seus discípulos. E Jesus então, ele chega ali, e talvez eles estivessem com fome. E Marta, para receber, para recepcionar Jesus, a palavra de Deus diz que Marta começa a ficar agitada, preocupada em fazer o melhor. E ela então, em um determinado momento, enquanto Jesus ensinava, e Maria estava ali aos pés de Jesus, e a palavra do Senhor diz que Marta se aproxima de Jesus e diz: não te importa, mestre, que eu aqui correndo para servi-los, e a minha irmã aí aos teus pés, sem fazer nada? E Jesus então volta e diz: Marta, Marta, uma coisa apenas é necessário. Marta, Marta, você está agitado com muitas coisas, você está desassossegado com muitas coisas, mas uma coisa é necessária, e Maria escolheu a melhor parte. Maria escolheu a boa parte, porque Maria estava se deleitando aos pés de Jesus. Maria estava bebendo daquela fonte de vida, que é a prioridade, que é a essência. E talvez momentos como esse que eu e você temos vivenciado, Jesus está nos convidando, queridos. Jesus está nos convidando a colocarmos em ordem o nosso mundo interior. Jesus está nos convidando. Jesus permite. É verdade, queridos, que nós nunca vivenciamos um tempo com tantas informações, um tempo com tantas transformações como eu e você temos vivenciado. E isso muitas vezes sobrecarrega o nosso coração. Nós nos sentimos cansados, exauridos, abatidos. Isso toma o nosso coração. Nunca na história se viu tantas transformações. Para ilustrar aqui algumas transformações que talvez você também já vivenciou, a rapidez das transformações. Mas eu fui de um tempo em que se usava quichute. Talvez alguns que estejam assistindo, talvez olhando, perguntando: o que é isso? Eu fui do tempo em que eu ia na venda e comprava algumas fichas para falar no orelhão, para fazer uma ligação. É por isso que hoje os adolescentes, quando a gente diz não caiu a ficha, eles não sabem o que é, porque eles não viveram esse tempo. As transformações são muito rápidas, a quantidade de informações. Eu me lembro do tempo do Corcel 2, creio que muitos vão se lembrar, aqueles que têm mais de 35 e 40 anos, Corcel 2 a álcool. Como o tempo passa, queridos, como as coisas se transformam, Muitos que estão me ouvindo aqui, ouviram e tiveram os bolachões, aqueles discos de vinil, que já não existe mais. Mas é verdade, queridos, que essas
transformações, essas modificações, isso sobrecarrega o nosso coração. Isso faz com que a gente se torne cansado. E eu queria deixar uma palavra aqui também para o teu coração. Em momentos como esse, talvez aqueles que estejam ouvindo muitas coisas, aqueles que estão conectados o dia todo, desligue algumas coisas. Volte-se para a presença do Senhor. Você é responsável por aquilo que adentra no seu coração. É por isso que Jesus, no capítulo 11 de Mateus, enquanto aqueles discípulos, enquanto aquelas multidões estavam sendo sobrecarregados pelo Império Romano, Jesus então lança um convite, Jesus diz para eles: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Eu creio que é um momento, queridos, em que nós precisamos aceitar esse convite de Jesus. Diante de tanta informação, diante de tanta transformação, de tanta rapidez nos nossos tempos, é verdade que o nosso coração fica sobrecarregado. Mas nessa manhã, convide Jesus. Você é responsável por aquilo que você pensa, por aquilo que você deixa entrar na sua casa, por aquilo que você permite entrar no seu pensamento e no seu coração. Tem uma abordagem da psicologia que eu gosto muito, que ela se chama TCC, Teoria Cognitiva Comportamental. E quando eu olho para Jesus, quando eu olho para Paulo, essa teoria fala a respeito do pensamento, do sentimento e do comportamento. Jesus, ele não quer mudar o nosso sentimento. Jesus quer mudar o nosso pensamento. É o nosso pensamento. É por isso que Paulo diz em Romanos: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso pensamento. O que Jesus nos responde, o que Jesus quer tocar, é o nosso pensamento, é a forma como enxergamos, é a forma como interpretamos as situações. E como eu disse, você é responsável por filtrar tantas informações. Nesse tempo agora, onde as informações são más, onde as mídias usam de forma exagerada para vender os jornais, para vender as suas reportagens. Mas eu queria que você pudesse prestar atenção agora. Não se turbe o vosso coração. Volte para Jesus, olhe para Jesus, medite na palavra do Senhor. É por isso que uns versículos antes, ouça o que eu estou te dizendo, é por isso que uns versículos antes de Jesus falar sobre ansiedade, no capítulo 6, no versículo 22, Jesus diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Ou seja, aquilo que adentra nos nossos pensamentos, nas nossas mentes, isso irá se tornar os nossos sentimentos e, consequentemente, os nossos comportamentos. Então, queridos, que nessa manhã você esteja avaliando o seu coração. Você olhe para os ensinamentos de Jesus. Jesus, ele nos responde diante das nossas necessidades, e ele quer nos transformar o nosso pensamento, transformar os nossos olhos, a forma como você enxerga algumas situações, é a forma como você interpreta, e a forma como você interpreta é a forma que vai direcionar a sua vida. Mas eu queria te convidar a você se voltar a Jesus, a você se render à palavra do Senhor. Queridos, algumas estatísticas demonstram que 24% dos brasileiros, ouça o que eu estou te dizendo, 24% dos brasileiros sofrem de algum transtorno de ansiedade. E talvez você esteja inserido nessa porcentagem, mas eu queria te convidar nessa manhã a voltar os seus olhos para o Senhor, a colocar em ordem aquilo que precisa ser colocado em ordem. Jesus é aquele que coloca ordem no meio da desordem.
Jesus é aquele que traz significado para a nossa história. Jesus é aquele que traz significado e sentido de vida para as nossas vidas. É por isso que Gênesis, no capítulo 1, a palavra do Senhor diz que o mundo era sem forma e vazia, era um caos. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e a palavra de Deus diz que no meio desse caos, no meio dessa desordem, no meio dessa bagunça, a palavra do Senhor então vai ecoando, e a palavra do Senhor vai trazendo ordem, a palavra do Senhor vai trazendo vida, porque o Senhor diz no capítulo 1, a criação, o Senhor dizendo, a própria palavra dizendo, disse Deus, haja luz, e houve luz. Haja firmamento entre as águas e entre a terra. E Deus então vai formando, Deus vai trazendo ordem, Deus vai trazendo vida, Deus vai trazendo esperança. E nessa manhã, a palavra para o nosso coração é essa: não se turbe o vosso coração. Nós somos habitados pelo Espírito Santo do Senhor. Deus derramou sobre mim, Deus derramou sobre você o Espírito Santo dele. E nós temos o próprio Deus fazendo morada em nós, habitando em nós. E é por isso então que Jesus nos convida a vivermos o hoje, a entender as prioridades da nossa vida. Eu entendo que Deus permite todas as coisas para ajustar o nosso foco, para transformar aquilo que precisa ser transformado. E eu creio que nessa manhã Deus nos convida a olharmos as prioridades. C.S. Lewis é um grande escritor. C.S. Lewis é aquele que escreveu as Crônicas de Nárnia. E uma das frases em um dos seus livros, eu gosto muito porque ele diz assim: tudo o que não é eterno é eternamente inútil. Tudo o que não é eterno é eternamente inútil. Queridos, Jesus abre os nossos olhos para que a gente possa olhar aquilo que Ele tem feito em nós e através de nós. O que é a vida? Tiago diz que a vida é como uma neblina, que ela aparece no amanhecer e logo se dissolve. A vida é breve, a vida é breve. É por isso que Jesus nos convida a vivermos hoje. Este é o dia que o Senhor fez. Ah, pastor, então o Senhor está dizendo que eu não vou planejar, eu não vou sonhar, eu não vou trabalhar. Eu não estou dizendo isso. Jesus nos ensina a sonharmos, Jesus nos ensina a planejarmos. Eu não estou dizendo que a gente vai ficar ali no sofá orando e as coisas vão cair do céu. Não é isso que a palavra nos ensina. Mas no Salmo 127 diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia um sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Isso é a bênção de Deus. Nós vamos sim trabalhar, nós vamos sim exercitarmos, nós vamos sim suar as nossas camisas, mas sobretudo debaixo e submisso a bênção do Senhor, a direção do Senhor. Viva o hoje, celebre a vida hoje, tenha um coração grato hoje. É por isso que a palavra de Deus nos diz sobre essa ansiedade. 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 7, Pedro também, diante daquela situação de sofrimento, Pedro diz assim: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Em Hebreus diz: nunca te deixarei, nunca jamais te desampararei. Queridos, esse mesmo Deus que foi fiel no passado, Ele é fiel no presente e Ele é fiel no futuro, porque Ele continua sendo Deus. Ele é aquele que guarda as nossas vidas, Ele é aquele que nos livra de todo mal, Ele é aquele que a cada manhã derrama a sua graça e a sua misericórdia. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Queridos, Deus tem feito o melhor.
ainda que passemos pelo sofrimento, ainda que passemos pelo vale, mas a bondade e a fidelidade do Senhor certamente nos acompanharão todos os dias das nossas vidas. Essa é a palavra do Senhor. Davi, ele diz isso: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. E certamente a misericórdia, a bondade, a fidelidade do Senhor me acompanhará todos os dias da minha vida. Então que você aceite o convite de Jesus, que você descanse o seu coração, que você nessa manhã, através dessa palavra, que você possa colocar em ordem aquilo que precisa ser colocado. Permita Deus trabalhar no seu coração. Permita Deus trazer significado de vida, sentido de vida. Talvez esse seja um tempo onde Deus está nos convidando a olhar para aqueles que estão ao nosso redor, a vivenciar o melhor dele, a sossegar o nosso coração, a termos essa serenidade, a termos essa tranquilidade, a termos essa paz que excede todo entendimento. E Ele pode fazer isso através do Espírito Santo dele. Ele é aquele que tem orado por nós, porque nós não sabemos orar, mas Ele ora por nós com gemidos inexprimíveis. Então que nessa manhã você se sinta abraçado por Deus, que nessa manhã Deus tire do seu coração toda a impaciência, todo o desassossego, toda a inquietude, e que, como Maria, nós possamos nos deleitar, nós possamos encher o nosso coração de esperança, na certeza que Ele está no controle de todas as coisas. Deus não perdeu o controle, Deus não foi pego de surpresa, Ele está no controle de todas as coisas, Ele está no controle da sua vida, Ele está no controle das nossas vidas. Apocalipse, no capítulo 21, diz que Ele está fazendo novos céus e nova terra. E lá não haverá choro, não haverá luto, não haverá pranto, não haverá dor, porque as primeiras coisas se passaram. Escreve, pois, estas palavras são fiéis e verdadeiras. Jesus é aquele que está escrevendo a nossa história. Jesus é aquele que está no controle. Então que Deus te abençoe nessa manhã. Que você sinta, como eu disse, abraçado pelo Senhor. Que você sinta amado pelo Senhor. Que Deus derrame sobre você as virtudes, a bênção, a quietude, o sossego, a serenidade, a tranquilidade, que vem somente do Espírito Santo do Senhor. Somente do Espírito Santo do Senhor. Essa é a palavra para o nosso coração nessa manhã. Que Deus te abençoe. Eu vou encerrar orando ao Senhor, impetrando a bênção sobre a sua casa, e depois nós vamos continuar adorando ao Senhor com esse cântico que diz essa verdade. Não tenha sobre ti nenhum só cuidado sequer. Ele está cuidando. Ele está cuidando. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade. Não se turbe o vosso coração. Deus cuida. Deus cuida e Ele continuará a cuidar a cada manhã. Então vamos orar mais uma vez. Eu te convido a você fechar os teus olhos para que possamos juntos orar ao Senhor com o coração cheio de gratidão, porque a vida é uma dádiva do Senhor. A vida é um presente do Senhor. O dia de amanhã nós não sabemos o que virá. Nós não temos controle do dia de amanhã. Esse texto diz: qual de vocês pode acrescentar uma hora? Qual de vocês pode acrescentar um dia que seja? Mas a palavra do Senhor diz: vivam hoje, vivam hoje. Deus, nós nos unimos mais uma vez, Pai, diante da Tua palavra, que nos alimenta, diante da Tua palavra que abre os nossos olhos, que descortina o nosso entendimento, e, ó Deus, transforma os nossos pensamentos, Pai. Deus nos ensina a pensar como o Senhor pensa. Deus, no nome de Jesus, nos ensina a sentir como o Senhor sente. Senhor, no nome de Jesus, aqueles que se encontram com seus corações, ó Deus, atribulados, com seus corações aflitos, com seus corações ansiosos, com seus corações angustiados nessa manhã, eu oro, Deus, para que o Senhor possa se revelar a cada um deles, ó Pai, com a Tua presença, trazendo quietude, trazendo esperança,
trazendo sentido de vida. Nos ensina a olhar para o Senhor, Pai. Nos ensina, Deus, a priorizarmos, a buscar o Senhor em primeiro lugar, na certeza que as demais coisas nos serão acrescentadas, Pai. Senhor, obrigado, Pai, porque assim como o Senhor cuidou no passado, o Senhor continua a cuidar nos dias de hoje, Pai. E nós te louvamos porque nós temos experimentado da boa mão do Senhor, nós temos experimentado das benesses do Senhor, nós temos experimentado, ó Deus, da orientação do Senhor, da voz do Senhor. Por isso, Deus, nos ensina a nos rendermos, a nos prostrarmos e a buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, Pai. De todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. No nome de Jesus, Pai. Nós oramos assim, ó Deus, agradecidos pela vida, pela dádiva da vida, pelas nossas casas, pelo alimento de cada dia, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Assim nós oramos com o perdão dos nossos pecados, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor em Cristo Jesus. Amém, amém e amém.